Bom, gravação iniciada. Deixa eu abrir aqui o nosso. Ei, cacete. Peraí que eu desconectei alguma coisa aqui do computador. Pronto. Só um instantinho, galera, deu uma travada aqui. Agora foi. Pessoal, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Ideia da aula hoje, a gente fazer uma rápida retomada de todos os conteúdos que nós estudamos e aí partir para as questões. E é importante que vocês tirem a dúvida dentro das questões, mas eu vou pedir assim, a interação de vocês nessa parte, quando a gente for resolver as questões, para a gente ter uma noção, né, de como que está o entendimento de vocês, se numa prova, valendo, o que vocês pensariam ao se deparar com determinada questão. Isso é importante, né? Porque às vezes aquele famoso, eu sabia, mas não entendi o enunciado. Ou então, deu branco porque o pedaço da questão eu sabia, da matéria eu sabia, a outra não. Então é importante vocês interagirem aí quando for a hora, para a gente poder reforçar esses links, essas sinapses neurais aí que ajudam a gente na resolução de uma prova, tá? Nossa matéria para a prova, ela começa falando da parte específica de análise econômica do direito, a gente viu um pouquinho disso na A1, tá? Mas a gente vai voltar um pouco, talvez caia a questão falando sobre isso na nossa A2. Então, a primeira provocação que a gente fez falando de análise econômica do direito é que o direito sozinho, a lei sozinha, não é capaz de transformar a realidade que a gente vive, né? A gente não tem, através do direito, apenas a capacidade de fazer essa... Peraí que deu zebra aqui, hoje está osso. Fazer essa mudança na realidade apenas criando leis, né? Porque as leis, elas são absorvidas por pessoas, e essas pessoas, elas sempre vão reagir ao ambiente onde elas se encontram, né? E é justamente isso a base da economia, né? A maneira pela qual as pessoas analisam, interpretam e reagem aos incentivos que são oferecidos no ambiente. Afinal de contas, como a gente não pode esquecer, o ser humano, ele é um ser humano maximizador de bem-estar, maximizador de utilidade. Então, quando ele olha para a lei, quando ele olha para uma mudança na legislação, ele interpreta isso como uma mudança nas restrições que ele sofre e nos incentivos que ele recebe para agir de maneira A ou B. Então, toda lei, toda aplicação da lei, ou seja, toda alteração que o direito causa na realidade, será absorvido e processado pelos cidadãos, que vão reagir àquela norma. Logo, não basta que a gente pense numa norma que no papel seja a norma mais bonita, mais ética possível. Durante o processo da criação da lei, da aplicação da lei, da modificação da lei, o legislador, o operador do direito, ele deve se perguntar de que forma as pessoas reagirão à intervenção na realidade. Então, as normas jurídicas sobre o enfoque da análise econômica do direito, elas devem ser moldadas justamente com essa visão de eficiência, porque é esse que nós vamos dar. A nossa CPU aqui, de processar informações, nós temos uma maneira de organizar o nosso pensamento. A gente
pega a informação que está entrando na nossa cabeça e processa de uma forma para poder dar vazão a ela. Qual é a maneira pela qual a gente processa essa informação que a gente está recebendo? Preciso maximizar benefícios, preciso reduzir custos. De que forma eu consigo fazer isso no ambiente que me cerca? De que forma essa lei que foi implementada, essa lei que foi criada, essa lei que está sendo aplicada, ela afeta os benefícios e custos de uma determinada decisão? Se o operador do direito ele não entender que o ser humano ele trabalha com esse modelo mental, ele vai construir a lei mais bonita do mundo e ela não vai ser aplicada, ela não vai ter efeito na realidade, se ela não se adequar a esse pensamento. Essa é a base de toda a análise econômica do direito. Todas as normas, toda a abordagem do direito deve ter essa preocupação com relação a de que forma a norma será absorvida, de que forma ela cria incentivos, de que forma ela aumenta benefícios, ela aumenta custos, reduz benefícios, reduz custos na ação humana, na ação do cidadão que está processando aquela informação daquela lei que foi criada, que foi aplicada, foi modificada, etc, etc, etc. Tá? Então, essa é a base que nós temos para essa interação entre o direito e a economia. E de que forma a gente avalia, então, se uma norma jurídica ela será bem sucedida, de que forma a gente avalia a adesão a essa norma jurídica. E aí vai entrar o conceito de eficiência econômica para a avaliação de uma determinada norma jurídica. Então, nessa interação da análise econômica, dessa interação da economia com o direito, né, na qual surge a análise econômica do direito, nós somos apresentados justamente a esse conceito de eficiência econômica. Né, para a gente poder uma determinada norma jurídica, sob a ótica da economia, nós vamos perguntar: essa norma é eficiente do ponto de vista econômico? Ou seja, a partir da implementação dessa norma, nós somos levados a uma situação mais eficiente? Se essa norma ela não gera, então a gente tem a implementação da norma, né? Então tem aqui a situação atual, eu implemento a norma, eu chego a uma situação mais eficiente. Se essa norma jurídica ela não gera essa eficiência econômica, ela deveria ser reformulada, ela deveria ser suprimida. E por que essa preocupação com a eficiência? Além do fato de que nós, seres humanos, processamos a informação dessa forma, nós agimos dessa forma, a nossa racionalidade é baseada na maximização do bem-estar, na eficiência das nossas decisões. Essa eficiência no mundo real, ela significa mais bem-estar coletivo, e esse bem-estar coletivo ele tem uma boa medida de aproximação com a riqueza, com o acúmulo de bens materiais. E por que isso é importante? Porque a situação de escassez ela é muito ruim para o ser humano, né? A situação de falta de coisas básicas, de materiais, falta de recursos para subsistência, para atender suas necessidades e seus desejos, é muito ruim, isso causa sofrimento ao ser humano. Logo, se uma norma jurídica ela visa a riqueza, ela está automaticamente visando o bem-estar, ok? Então, nós podemos dizer, sob a ótica da análise econômica do direito, aquela medida que está sendo tomada, ela contribui para mais bem-estar. Consequentemente, ela contribui para uma maior riqueza da sociedade em geral? Ah, professor, mas aí a gente pode ter uma norma que ela contribui para a riqueza, mas ela contribui de maneira desproporcional. Algumas pessoas são mais beneficiadas, outras menos, algumas são eventualmente prejudicadas. Correto. Por isso que a gente usa duas medidas de eficiência. A gente tem uma medida de eficiência que a gente considera a eficiência simples, tá? Então, a medida de eficiência simples, que também é chamada de critério de Kaldor-Hicks, tá? E a eficiência de Pareto, tá? Que seria a melhor eficiência possível. Na eficiência simples, nós temos uma situação em que o resultado geral é positivo. Resultado geral é positivo, mesmo
mesmo havendo perdedores nesse meio do caminho. Então, pode ter havido perdedores, mas o acumulado, o agregado, ele é positivo, tá? Mesmo havendo perdedores. Mesmo havendo perdedores. E nós temos a eficiência de Pareto, que é um critério mais restrito, tá? Então, nesse caso aqui, a gente chama de eficiência restrita, né? Porque é um conceito mais fechado. Nós temos que o resultado geral é positivo e ninguém está em situação pior. Isso é o desejável, né? Toda norma jurídica deveria mirar isso, mas na vida real isso é muito difícil de ser obtido, tá? Ninguém está sendo prejudicado, ok? Nós falamos sobre isso na nossa aula, né? Reforma da Previdência. Bom, a reforma da Previdência melhora a situação geral da coletividade, porque a gente gastava muito dinheiro com a reforma da Previdência, porém, prejudica quem está em vias de se aposentar, quem teve uma expectativa frustrada, né? As novas regras são mais rigorosas, né? Mas a gente gera um bem-estar coletivo. Então, tem perdedores, mas a soma disso é positiva. O que pauta, né, a defesa de determinadas reformas econômicas, por exemplo, é justamente esse critério de eficiência simples. Né? A gente dá um exemplo do que seria isso. Tá? Então, em critérios de eficiência simples, nós temos ganhadores, né, em número geral maior, mas temos também perdedores. Isso é normalmente o que é possível. O desejável seria um critério mais eficiente do ponto de vista de Pareto. E aqui, agora há pouco, a gente deu uma explicação sobre a importância, né, de mirar esse bem-estar e essa riqueza. E aí a gente poderia se perguntar, beleza, professor, na teoria isso faz sentido, mas na prática é assim também? E nós tivemos, dentro da nossa matéria, a teoria institucional que nós estudamos, né, meio que entrou como uma parte da nossa matéria, justamente quando que regras jurídicas que são implementadas de formas diferentes, elas trazem resultados em termos de desenvolvimento de país totalmente diferentes, né? Então, durante muito tempo, a gente teve uma série de tentativas de explicação da riqueza, porque algumas nações, alguns povos enriqueceram e outros não, né? Partindo do princípio de que a pobreza foi o estado fundamental da humanidade, né? Então, quando tudo era escuridão, todo mundo era pobre, todo mundo tinha recursos muito escassos, né? Havia uma escassez tremenda, né? As pessoas tinham que obter alimento todos os dias, tinham que caçar, tinham que procurar abrigo, procurar proteção de predadores, etc. Então, essa é a situação normal, o normal é a gente ser pobre, né, enquanto ser humano, e a riqueza que precisa ser explicada. E muitas teorias tentaram explicar a riqueza, sendo que nos últimos 40 anos, a teoria que é mais aceita é a teoria que conseguiu reunir o maior número de evidências para explicar a riqueza das nações, está justamente ligada às regras que regem uma sociedade. Sociedades com regras que visam a eficiência, que visam um tratamento mais horizontal, que não privilegiam determinadas camadas em detrimento de todo o restante da população, ou seja, instituições mais inclusivas para o total da população, que fornecem proteção à propriedade privada, à integridade humana, aos direitos sociais. Essas sociedades, ao longo do tempo, prosperaram. Né? Então, é por isso que a Inglaterra se tornou o primeiro império da modernidade. A Inglaterra realizou uma revolução que protegia a propriedade privada, protegia alguns direitos civis há 700 anos atrás, enquanto muitos outros países demoraram muito a ter esse desenvolvimento, e não Portugal e Espanha, que acumularam toneladas e toneladas de ouro e prata e não viraram as nações mais ricas do mundo. Né? Então, não é apenas uma acumulação de riqueza material, mas regras que regem a sociedade que vão causar esse efeito de riqueza ao longo do tempo. Né? Então, isso explica, por exemplo, por que a Coreia do Norte é extremamente pobre e a Coreia do Sul é extremamente rica. Não é extremamente rica, né? Mas virou um país desenvolvido. Porque as regras são totalmente diferentes no Norte e no Sul. Né? No Norte você não tem propriedade privada, você tem uma pequena casta, que são os membros do Partido Comunista, que tem acesso a todos os benefícios, enquanto a maioria da população vive na pobreza extrema. Né?
você não tem incentivos para a progressão individual, as pessoas não têm incentivo para progredir individualmente, consequentemente você não tem incentivo para a geração de bem-estar, né? O bem-estar que você gera na sociedade, ele é capturado por outras pessoas, tá? Então você é roubado do seu bem-estar em sociedades cujas regras não privilegiam, né, tudo isso que eu mencionei agora há pouco. Então nós temos não só explicação teórica para os postulados da análise econômica do direito, institucional ela é uma prova histórica de que sim, as regras jurídicas de uma nação importam para determinar o desenvolvimento, determinar a riqueza daquela nação. Tá? Então nós temos a fusão entre a teoria e a prática, o que é proposto pela teoria, o que foi observado ao longo de centenas de anos. Né? Então a teoria institucional é justamente essa teoria que comprova que as regras jurídicas de uma sociedade têm total influência no seu desenvolvimento econômico. Tá? Então, nós falamos sobre teoria institucional logo depois dessa introdução à análise econômica do direito, e aí nós passamos a tratar de alguns postulados da análise econômica do direito mais específicos. O primeiro deles foi o direito à propriedade. E quando falamos de direito à propriedade, nós logo retomamos aquela ideia de que não importa qual é o conceito que o legislador, sim, não importa qual é o conceito que o filósofo, o doutrinador vai dar para a propriedade. Não importa se as palavras serão bonitas em latim, em alemão, em português, enfim, não importa nada, desde que as regras que façam a condução do direito de propriedade dentro daquela sociedade, elas privilegiem a eficiência econômica. Então, não importa a definição da propriedade, desde que as regras que estão consolidadas nos códigos, as regras que são aplicadas pelos tribunais, elas contribuam para a eficiência econômica. Tá? E dentro desse nosso estudo de direito, de análise econômica do direito de propriedade, nós fomos apresentados a um conceito que é muito utilizado na área de análise econômica, tá? São os custos de transação. Os custos de transação, eles são um conceito formulado por Ronald Coase, tá? Que significam que se a gente não tivesse nenhuma dificuldade de ordem prática, que daqui a pouco a gente vai relembrar o que é, mas que ele chama de custos de transação, nós teríamos que as pessoas por si só, elas conseguiriam dar a destinação mais eficiente a todas as propriedades que elas dispusessem. Tá? Então, se eu não tivesse nenhuma dificuldade de achar a pessoa mais interessada no mundo para essa caneta pertenceria a essa pessoa e essa pessoa me pagaria o valor que eu acho justo por receber. Vamos supor que tem uma pessoa que seja tarada por caneta para escrever nesse negocinho aqui digital. Se eu pudesse localizar essa pessoa com facilidade, eu pudesse interagir com ela com facilidade, né? Se não houvesse nenhum impeditivo prático, eu poderia fazer negócio com essa caneta com aquela pessoa. Se não houvesse nenhum problema de ordem prática, né? O torcedor mais fanático do Flamengo que quisesse ir a Libertadores e tivesse dinheiro para pagar, ele conseguiria comprar um ingresso, né? O problema é que no mundo nós temos uma série de problemas que nos impedem. Às vezes o cara que quer comprar essa caneta, ele não tem certeza se eu sou o dono dessa caneta. Então eu preciso de uma nota fiscal para comprovar que eu sou o dono, né? Então você ter notas fiscais numa economia que garantam, por exemplo, a propriedade, né, de cada pessoa, é uma medida de eficiência, porque você pode comprovar a propriedade e as pessoas vão ter segurança para fazer negócio. Pode ser que essa pessoa more em outra cidade, né? E aí talvez eu tivesse alguma facilidade para negociar a titularidade de propriedades num sistema interligado de cartórios, por exemplo, né? Eu não estou falando de caneta, posso estar falando de outra coisa. Enfim, ocorre que na realidade nós temos uma série de imperfeições, uma série de dificuldades que nos impedem de fazer essa negociação livremente. Ronald Coase, ele chama esses problemas de custos de transação. Esses custos de transação, eles existem, infelizmente, e eles não vão deixar de existir.
Logo, é trabalho do direito, é trabalho das normas que regem a propriedade, é trabalho dos julgadores que vão aplicar a lei ao caso concreto, tentar reduzir ao máximo esses custos de transação. Porque se a gente consegue reduzir os custos de transação, a gente consegue colocar as partes mais interessadas numa negociação para poder interagir da melhor maneira possível. E ninguém sabe mais o que eu quero, o que me faz bem, o que me dá bem-estar, do que eu mesmo, né? Um juiz, por mais que ele tenha muito estudo, seja uma pessoa muito justa, ele não tem capacidade de saber o que cada cidadão quer, ele não tem como saber assim, o que gera mais bem-estar para cada cidadão que figura dentro de um processo do polo ativo ou passivo que está na mesa dele. Tá? Logo, se fosse possível para essas pessoas interagirem, haveria uma possibilidade muito grande delas chegarem a um desfecho melhor do que uma canetada do juiz. Ok? Então, é trabalho do direito tentar reduzir esses custos de transação para que as pessoas consigam interagir livremente e, consequentemente, chegar a uma alocação melhor da propriedade. A propriedade, ela ficará com a pessoa que mais tem bem-estar, que melhor aproveita aquela propriedade. Né? Eu dei vários exemplos ao longo da aula, né? Não vou voltar neles aqui, mas esses custos de propriedade, eles podem ser de diversas naturezas. Custos de coleta de informação, quando eu tenho dificuldade de saber exatamente o contexto fático do que está acontecendo, né? O factual. Custos de negociação, que podem ser dificuldades de iniciar essa própria negociação. E os custos de supervisão, que tem a ver com a garantia de que o que foi combinado será cumprido. Tá? Então, se as partes tiverem ciência da abrangência do direito de cada um, então, eu, Igor, sou dono dessa caneta. Fulano quer comprar. Eu sei que ele tem dinheiro, eu sei que eu tenho a caneta. Ele sabe que eu sou dono da caneta, que ele é o dono do dinheiro. Se for possível, eu interagir com ele. Se eu tiver certeza que o que foi combinado será cumprido, o que foi acertado será cumprido, então esse negócio vai acontecer. Como nós temos N situações na vida real que atrapalham tanto a obtenção de informações, quanto a negociação, quanto a manutenção desse negócio, a garantia, né, de que esse negócio será efetivado, eu tenho que ter o direito trabalhando em cima desses problemas. O direito deve ser estruturado de forma a combater esses problemas que nós chamamos de custo de transação, porque ao fazer isso, nós vamos, se não garantir, mas facilitar que a propriedade ela fique nas mãos das pessoas que melhor vão utilizar aquela propriedade. Ok? Então, por exemplo, na Coreia do Norte falta alimento, porque o camponês não tem interesse de produzir alimento numa terra que não é dele, ele não é proprietário daquela terra, né? Então, o camponês, é um termo antigo, né? Mas o produtor rural, ele sabe que se na Coreia do Norte ele produzir 1.000 sacos de determinado, sei lá, de arroz, ele vai ficar com 10 e 900 vão ficar com o Estado. Então, ele não tem incentivos para poder fazer isso, né? A propriedade não é atribuída a ele não tem por que cuidar bem daquela propriedade. Se o sistema de leis da Coreia do Norte permitisse a propriedade privada, por exemplo, ele teria esse problema resolvido, né? Ele eliminaria, por exemplo, o custo de supervisão. Ele está fazendo um negócio, mas ele não tem garantia jurídica daquele negócio. Ele está plantando, mas ele não tem garantia de que aquilo vai ficar para ele. Bom, se a propriedade é dele, se as pessoas podem negociar o proveito das suas propriedades, eu resolvo esse problema. E não à toa, depois que os países soviéticos passaram, né, isso há algumas décadas atrás, passaram a atribuir títulos de propriedade aos agricultores, o problema da fome foi resolvido. Incrivelmente, países que tinham produções agrícolas formidáveis antes do regime comunista, chegaram ao ponto de ter gente morrendo de fome no século passado. Por quê? Porque o sistema de propriedade que eles criaram simplesmente não garantia a segurança dos camponeses, né? Aí naquela época assim a gente poderia falar camponês, né? E aí você gerou um problema de fome muito grande, as pessoas não tinham incentivo, né? Você tinha um custo de transação tão elevado que as pessoas preferiam não produzir nada, né? Porque ele poderia produzir e ser escravo, né, do Estado fazendo aquela plantação, porque seria praticamente tudo levado, né, para ser distribuído em outro lugar. O direito ele tem que ter essa preocupação de reger a propriedade de forma a torná-la mais eficiente, porque isso vai enriquecer a sociedade. De que forma ele faz isso? Reduzindo esses custos de transação. Então, se a gente pudesse resumir, né, esses custos de transação que a gente divide entre custo de informação,
coleta de informação, custo de negociação, custo de supervisão, eles são justamente a grande preocupação da análise econômica do direito no que diz respeito ao direito de propriedade. Você pode ter 1000 maneiras de reger a propriedade, desde que essas 1000 maneiras, todas elas sejam eficientes nesse sentido, tá? Porque isso vai gerar mais bem-estar, mais riqueza para a sociedade. E depois de falar desse direito de propriedade, nós passamos a falar do direito de contratos. E esse mesmo raciocínio, ele também perpassa a análise econômica do direito no que diz respeito aos contratos. Os contratos, para a economia, são formas de garantir negociações que, de outra forma, teriam muita insegurança, tá? E aí existe aquela distinção que eu passei para vocês sobre o que é uma troca e o que é um contrato para o direito, para a economia. Então, se eu vou ao supermercado e eu compro alguma coisa naquele supermercado, isso na economia é considerado uma troca. Ou seja, a gente resolveu aquela situação econômica naquele momento. Eu paguei e peguei a mercadoria. Beleza, isso está resolvido. Do ponto de vista do direito, isso é um pouco diferente. Porque se eu vou no supermercado e eu compro alguma coisa, eu crio naquele momento uma relação contratual de direito do consumidor. A economia não está preocupada com isso nesse momento, tá? A economia está preocupada em classificar os contratos como formas de negociação em que você tenta eliminar uma incerteza. Então, eu vou contratar um serviço a prazo, né? Vou contratar um serviço a prazo. Pode ser que eu dê o sinal e a pessoa suma. Agora, se eu tiver um contrato, é diferente. Então, o contrato ele serve para dar mais segurança jurídica a uma negociação. Os contratos eles são ferramentas para facilitar as trocas voluntárias que estão intercaladas no tempo, em que existe alguma distância temporal que vai gerar algum tipo de incerteza. Bom, eu contratei um serviço. E se essa pessoa morrer? Né? Contratei uma empresa. Se a pessoa morrer? Bom, se eu tenho um contrato, esse contrato deveria prever, né, o que vai acontecer. Então, os contratos, eles envolvem garantias de cumprimento, né, de determinadas situações que envolvem algum tipo de insegurança temporal. E da mesma forma que a propriedade, o direito, quando ele olha para o contrato, ele tem que tentar estipular esse contrato de uma forma que ele seja eficiente do ponto de vista econômico, que ele favoreça a geração de bem-estar, a geração de riqueza. Então, um contrato regido pelo direito, ele não pode ou não deveria dar margem, por exemplo, para insegurança jurídica, para a prevalência de uma parte sobre a outra, se isso pode gerar dificuldades para novos contratos. Vou dar um exemplo, né? O direito do trabalho no Brasil. O trabalho é um contrato, né? Um contrato de trabalho. E quando a gente teve a promulgação da CLT, a CLT ela foi criada num contexto em que as organizações de trabalhadores adquiriam cada vez mais força. Essas organizações tinham muita participação política, tá? Tinham muita participação política, eram grandes classes de trabalhadores, ou seja, você tinha uma profissão com centenas de milhares, milhões de pessoas que executavam aquela profissão. Hoje isso é muito mais pulverizado, né? Você tem, às vezes, profissões com poucos profissionais, tem áreas muito segmentadas, mas naquela época não, né? A gente tinha uma economia de um regime de trabalho de massa, né? Então você tinha uma fábrica em que você tinha, às vezes, 1000 operários que executavam as mesmas tarefas, né? Eles tinham o mesmo trabalho, né? E as leis do trabalho foram criadas naquele contexto. No Brasil, essas leis demoraram a ser modernizadas. A gente teve poucas inovações nessa seara do direito do trabalho. Então, chegou um ponto, antes da reforma trabalhista, em que havia quase um consenso de que as regras de direito do trabalho, naquele momento, elas criavam impeditivos a novos empregos. Ou seja, a gente tinha regras que regiam o trabalho que desestimulavam a contratação de novas pessoas. Ou seja, o próprio direito do trabalho agia contra novos postos de trabalho. Então, naquele momento, se a gente pudesse fazer uma análise econômica do direito contratual do trabalho, nós tínhamos regras que não contribuíam para o bem-estar da sociedade. Ou seja, o direito ele precisava atuar dentro daquele arcabouço de regras, dentro da aplicação dessas regras, de forma a modificar as normas vigentes para que o resultado disso gerasse mais eficiência econômica.
naquele momento, os contratos eles estavam regidos, eles eram regidos dentro dessa área do trabalho, de forma a não privilegiar a criação de novos postos, consequentemente, ter geração de emprego, consequentemente, nós temos menos bem-estar, menos riqueza sendo gerada. E quando o direito ele olha para esse contrato, quando o direito ele olha para dentro ele olha para os principais aspectos de um contrato, nós temos dois grandes aspectos do direito contratual que, do ponto de vista da economia, importam muito para essa eficiência. Os dois pontos que o direito deveria focar são o desenho dos contratos e o cumprimento dos contratos. Ou seja, quais são as cláusulas gerais daquela natureza de contrato? Será que você não poder, sei lá, demitir um funcionário sem pagamento de verbas adicionais depois de 90 dias, né, que era o fim do contrato temporário? Será que isso promove a eficiência econômica ou não? Você ter poucos regimes de contrato, poucas modalidades de trabalho regidas pela lei, isso favorecia a eficiência econômica ou não? O fato de você ter, por exemplo, a gratuidade como regra nas relações de trabalho, isso favorecia a eficiência econômica ou não? Ah, professor, de que forma isso não favorece a eficiência? Você tem uma litigiosidade maior, né? Se é de graça para todo mundo entrar na justiça, independentemente do que seja, tudo que é de graça tem uma demanda muito maior do que é pago, certo? Então, será que não vale a pena a gente colocar a previsão de cobrança, cobrar efetivamente? Será que isso, reduzindo a litigiosidade, não melhoraria a eficiência econômica? Então, uma série de coisas pode ser levantado quanto ao desenho dos contratos, que significa justamente as cláusulas gerais aplicáveis, tá? As cláusulas gerais aplicáveis. Porque no caso específico, né, você pode ter cláusulas diferentes, né? Estou falando de cláusulas gerais, aplicáveis àquela situação. E principalmente o cumprimento do contrato. Bom, não adianta nada eu ter um contrato super bonitinho, ter um contrato maravilhosamente bem redigido, com cláusulas muito interessantes, mas se esse contrato não é cumprido, né? Se eu não tenho a garantia de que o que está escrito vai ser efetivamente concretizado na realidade, certo? Então, tão importante quanto desenhar bem os contratos é garantir o seu cumprimento. Os contratos, eles devem ser cumpridos. As pessoas que estão realizando o contrato, elas têm que ter certeza de que aquilo que foi colocado será efetivamente, ocorrerá efetivamente na realidade. Então, dentro desse tema de contratos, esses dois aspectos são os que mais interessam a análise econômica do direito. E sempre com esse viés, com essa preocupação em relação à eficiência econômica dos contratos. Tá? Depois que nós falamos de direito dos contratos, nós passamos para a nossa última matéria, que foi a análise econômica do direito penal, a teoria econômica do crime. Tá? Estou tentando aqui ver se a gente consegue ter uns 30 minutos, 40 minutos para a nossa resolução dos exercícios, até porque eu queria tirar a dúvida que foram surgindo, né? Espero que a gente tenha dúvidas. E nós falamos que, retomando, né, aquela ideia que eu expliquei logo no início da nossa aula e falei outras vezes na nossa matéria, a lei, né, ela é um mecanismo que vai influenciar socialmente o ser humano, né? Como eu falei, o ser humano ele olha para a lei e ele decide quais são as informações que aquela lei está fornecendo para ele, ele vai tomar sua decisão de acordo, né, com o que está ali na lei. Tá? Isso é um ponto de encontro entre a economia e o direito. Né? Todo mundo sabe disso. As leis elas são recepcionadas pelas pessoas, as pessoas vão reagir a essa lei. Quando a gente fala de direito penal, o direito penal ele é utilizado como um mecanismo, né, de reação social muito específico. O direito penal ele é um direito que só é utilizado em último caso. Né? A punição, o sofrimento imposto a quem transgride uma lei só é utilizado quando todas as outras tentativas de ditar aquele comportamento falharam. Né? Então, os comportamentos mais intoleráveis dentro de uma sociedade, mais repelidos por uma sociedade, eles são, então, vítimas da norma penal, eles são tratados pela norma penal. Então, o direito penal, do ponto de vista da filosofia do direito, tem um posto muito específico, né?
É aquela última possibilidade, aquela última alternativa para conseguir lidar com com um determinado comportamento. Já a economia, ela não atribui ao direito penal uma áurea diferente de outras disciplinas. Afinal de contas, para a economia, o raciocínio que perpassa o direito penal, o raciocínio que fundamenta o comportamento criminoso, ele é similar a todas as outras áreas, tá? Então, essa é a grande inovação da análise econômica do direito, quando nós falamos de direito penal. A análise econômica do direito, ela tem um teórico moderno chamado Gary Becker, que utiliza modelos matemáticos e dados empíricos, ou seja, coisas que foram observadas na realidade. Ele pega esses dados e aplica a determinadas formas, e ele é capaz de comprovar matematicamente que o comportamento humano, para fins criminosos, ele segue um modelo semelhante ao comportamento humano em outras áreas. Também, quando a gente fala de crime, nós temos um ser humano racional, um ser humano racional. Nós temos um ser humano maximizador de bem-estar. Maximizador de bem-estar. Esse ser humano maximizador de bem-estar, ele olha para o direito penal, ele olha para a norma jurídica da mesma forma que ele olha para outras normas. Tá? Então, existe dentro dessa abordagem uma equiparação do direito penal a outras disciplinas por parte da análise econômica. E isso vem, como nós falamos, num momento em que as teorias que explicavam o comportamento criminoso, elas iam para uma seara completamente diferente, né? Nós tínhamos explicações totalmente díspares, totalmente antagônicas, né, para o comportamento criminoso naquele momento, e não tinham nada a ver com essa abordagem da análise econômica. Falei para vocês que naquele momento havia uma influência muito grande de ideias mais ligadas à área de sociologia que explicavam o crime como uma espécie de rebelião social em relação a um modelo econômico opressor. Né? Então havia, naquele momento, uma popularidade muito grande de ideias que explicavam o crime, né, como uma espécie de revolta de oprimidos contra um determinado sistema. Novamente, não é entrando em nenhuma, não é entrando no mérito se isso tem fundo de verdade ou não, se está correto ou não, mas apenas para dizer que, naquele momento, a explicação que mais fazia sucesso, vamos colocar assim, tinha essa pegada mais sociológica. E Gary Becker, ele vem praticamente por fora disso tudo, dessa polêmica, né? Dizendo que não tinha nada disso. Na verdade, as pessoas não eram... não é que as pessoas não eram oprimidas, mas o criminoso ele não era um oprimido, revoltado com o sistema. E o criminoso era um ser humano que olhava para a possibilidade de cometer um crime, ele avaliava se ele tem uma chance grande de ser pego ou não, se ele vai cumprir uma pena muito grande ou não, caso ele for pego, caso ele seja pego, e ele tomava a decisão, bom, então o crime compensa, o famoso crime compensa, né? Então, se ele acha que o crime compensa, ele comete o crime. Tá? Gary Becker, então, ele explica que o comportamento criminoso é baseado simplesmente num cálculo de bem-estar, benefícios versus custos. E na ótica do criminoso, o benefício vai ser o objetivo do crime, né? Que muitas vezes pode ser um objetivo financeiro, mas nem sempre. E os custos que ele observa são os custos que têm a ver com a probabilidade de ser pego e com o cumprimento da pena, com a sanção a qual ele está sujeito. Tá? E os incentivos que o ambiente que cerca aquele sujeito fornece serão determinantes para o cometimento do crime. Então, se aquela pessoa olha, por exemplo, para a cadê minha caneta? Olha para a probabilidade. Deixa eu achar minha caneta. Olha para a probabilidade de punição. Probabilidade de punição. Olha para a própria punição, que a gente vai chamar de sanção. E ele entende que isso aqui é um custo baixo, ele vai cometer um crime se o benefício que ele observa que ele está almejando superar. Então, se eu tenho, por exemplo, pouco policiamento, se eu tenho, por exemplo, uma legislação processual, não botei dois S não, tá, pessoal, que o C está errado, vou consertar.
processual que dá muita guarida, tem muitos recursos, se nós temos uma série de coisas aqui que contribuem para a probabilidade de punição, fazendo com que essa probabilidade seja baixa, isso será um incentivo para o crime. Se a pena for branda, isso será um incentivo para o crime. Se de um lado for mais alto e a pena for branda, bom, o resultado geral já aumenta, né? Então é como se o criminoso realizasse uma equação mental. Ele olha para o benefício, ele olha para o custo e ele determina se ele vai cometer o crime ou não. Então pensa que esse tipo de explicação, por exemplo, consegue dar conta dos crimes de corrupção, né? Porque o crime de corrupção de um político, o político não é uma vítima do sistema, ele não é um oprimido, certo? Ele olha para. Bom, eu posso tirar 10 milhões de reais de propina aqui. E a chance que eu tenho de ser pego é muito pequena. Se eu for pego, eu consigo responder em liberdade. Consigo recorrer. Vai chegar no STF, vai chegar o Gilmar Mendes lá e vai dizer que aquela operação Lava Jato lá está toda contaminada, porque A e B e C e D, e eu vou ficar livre. Bom, então eu vou realmente colocar sobrepreço na Petrobras, eu vou comprar deputado, vou comprar senador, se eu for empresário, eu compro essas pessoas, se eu for político, vou aceitar ser comprado, e no fim das contas está tudo certo. Bom, a gente explica por que a corrupção no Brasil ela é endêmica, né? Porque nós não temos praticamente nenhum combate à corrupção, e quando tivemos foi por água abaixo, né? Recentemente o Supremo conseguiu simplesmente sepultar a iniciativa que a gente teve para tentar quebrar esse elo que é formado há muito tempo, né? E vai se expandindo. Então a teoria econômica do crime, se você olha com a cabeça de quem está cometendo um crime de corrupção no Brasil, o crime compensa. Logo, você tende a ter mais crime. É um raciocínio lógico-matemático, é quase que uma função. Se você manipula as variáveis, você sabe qual vai ser o resultado daquela função, né? Então eu tenho que lá, como é que era aquela equação mesmo? Y é igual a x mais b, né? Uma função de primeiro grau, beleza? Então, se eu tenho um aumento de x e um aumento de b, eu sei que y é mais alto. Se eu reduzo x e reduzo b, eu sei que y é mais baixo. Logo, se eu consigo identificar essas variáveis, eu consigo até estimar, né, a quantidade de crime que será cometido, consigo estimar a trajetória de crime, né? E um raciocínio decorrente disso é que a partir do momento que você diz que o crime responde às variáveis ambientais, você consegue com muito mais facilidade controlar essas variáveis. Então, se eu aumento a probabilidade de ser punido, se eu aumento a sanção, eu tenho um aumento também desse custo do criminoso. Consequentemente, eu tenho um desincentivo para as pessoas cometerem crime, certo? Logo, o direito ele deveria, então, cuidar para que as regras que regem o arcabouço criminal, as regras de sanção, as regras processuais, ou seja, as penas, o direito processual, o aparato punitivo, o aparato de supervisão do Estado, de coação de crime, né, de coibição do crime, ele deveria ser elevado, ele deveria ser modificado. Eu tenho um ponto ótimo, né, que eu consigo mudar essas variáveis para tentar o melhor resultado possível. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer isso, o direito ele tem um papel preponderante, né, no combate ao crime. E sabendo que esse crime, se eu pudesse gastar todo o dinheiro do mundo com segurança, eu zeraria o crime. Mas como eu não posso, eu tenho que gastar um determinado dinheiro com aquela segurança pública, eu tenho um nível ótimo para o dinheiro que eu gasto. Então, com o dinheiro que eu gasto, eu consigo maximizar os resultados, por exemplo, da política anticrime. E aí, a análise econômica do direito, ela empodera, né? Ela traz esse poder para o direito penal, no sentido de que ele sim vai conseguir coibir o crime, desde que as regras, né, elas estejam compatíveis com a maneira pela qual os criminosos eles executam as suas operações. A questão é que essa teoria ela não foi totalmente, né, assimilada dessa forma, porque muitas críticas passaram a ser feitas à análise econômica do direito, desde o ponto de que a gente basicamente decompõe uma coisa ética em algo matemático, né? Então a gente exclui um pouco aquela questão mais ética, moral do cometimento do crime e traz uma visão muito fria, né? Isso pode ter algum tipo de implicação moral para a sociedade, não ser possível implementar medidas dessa maneira, que elas não seriam bem absorvidas moralmente pela sociedade. Podemos dizer que esse raciocínio matemático ele lida muito bem com crimes que têm um potencial retorno financeiro, mas para crimes, às vezes, de violenta emoção, isso conta muito pouco, né? Porque uma pessoa tomada de violenta emoção, ela não vai parar para poder fazer esse cálculo. E a principal crítica que se faz à teoria econômica do crime é justamente essa
pressuposição de que o raciocínio humano ele é bastante apurado para realizar esses cálculos mentais, né? Que o ser humano ele consegue de maneira satisfatória medir benefícios e custos. A partir dos ensinamentos da economia comportamental, que é um ramo relativamente recente da economia, nós temos uma flexibilização dessa ideia de que o raciocínio humano ele é muito apurado para tomar decisões sensatas, decisões racionais. Nós descobrimos que os seres humanos eles erram muito no seu julgamento. Logo, o alcance, né, dessas medidas de combate ao crime, ele fica mais limitado, porque o ser humano ele não vai interpretar isso de uma maneira tão apurada. O resultado dessas críticas à análise econômica do direito penal, à teoria econômica do crime, é uma modulação da aplicação desses postulados, mas não a superação da análise econômica do crime, né? Nós temos adaptações dentro das críticas que são fornecidas, principalmente a da economia comportamental, mas nós não temos a teoria econômica do crime sobreposta, né? A teoria econômica do crime ela não vai ao chão com essas críticas, ela apenas se modula e hoje é muito utilizado, são muito utilizados modelos matemáticos, modelos determinados postulados econômicos para a formulação de políticas anticrime, principalmente no que diz respeito à política antidrogas, né? Aqui no Brasil, como tudo que a gente faz aqui é meio moda caramba, né? Aqui no Brasil isso não é tanto assim, mas os Estados Unidos, países desenvolvidos, utilizam muito, né, postulados econômicos em tentativas de modificar a legislação penal e tornar o combate ao crime mais eficiente. Pessoal, e nesse slide nós terminamos a nossa matéria, e aí eu trouxe aqui para vocês algumas questões para que a gente conversasse. Eu queria que vocês participassem dessa resolução dessas questões, para a gente poder, né, ter um bom aproveitamento para a aula que vem. Até porque se a gente não tiver, vamos só dar a resposta, né? Daqui a pouco, 5 minutos, acaba a aula aqui. Eu acho que não vai ser tão proveitoso, tá? Vocês querem tirar alguma dúvida nesse momento? Posso prosseguir? Tá tranquilo, professor. Por mim pode seguir, tudo tranquilo. Beleza, pessoal, vamos seguir aqui. Trabalhei hoje, hein? Trabalho da A2, antes de a gente iniciar as questões. Ah, não, data mais de 18, perdão. Amanhã até o final do dia. Foi mal, beleza? Falei errado, desculpa. Vamos lá. Então vamos iniciar aqui as nossas questões. Esse primeiro slide tem duas questões, tá? Então vou fazer primeiro a questão 1 para aqui em cima. Questão 1. Faz parte do alicerce da análise econômica do direito o conceito de utilidade, que reflete o excedente de bem-estar da conduta de um determinado agente. Explique com suas palavras o mecanismo de tomada de decisão dos indivíduos segundo a ótica consequencialista. E aí, o que vocês falariam aqui? Alguém quer? Quem quer responder primeiro? Sem briga aí no chat para ver quem vai responder primeiro. Ou no microfone. O que vocês acham? Ó, vamos lá, hein? Faz parte do alicerce da análise econômica do direito o conceito de utilidade, que reflete o bem-estar gerado pela conduta de um determinado agente. Explique com suas palavras o mecanismo de tomar a decisão dos indivíduos segundo a ótica consequencialista. Vamos lá, pessoal. Falei para vocês, não só nesse bimestre, mas no bimestre passado, que o ser humano racional, ele é um maximizador de utilidade, que ele mira bem-estar. Beleza? Esse bem-estar na ótica do ser humano
ele é um confronto entre benefícios e custos, beleza? Benefícios e custos, ok? Essa diferença aqui entre o que ele entende como benefício e o que ele entende como custo, ou seja, essa diferença aqui é o bem-estar dele, que ele está gerando com aquela conduta. Bem-estar barra utilidade. Ah, professor, como assim? Vamos trazer um exemplo financeiro, que talvez fique mais fácil. Vamos supor que eu tenho uma vontade muito grande de viajar para o Nordeste agora, esse final de ano, tá? Então, eu tenho um benefício de viajar para o Nordeste muito grande, beleza? Eu olho para dentro, eu olho para o pacote de viagem e eu vejo que o pacote de viagem, vamos supor que o meu benefício seja esse, tá? Vamos supor que o meu benefício seja esse e que o pacote de viagem ele custe 5 mil. E eu tenho no meu bolso 8 mil. Bom, então se eu tenho um benefício que é muito grande, um custo que eu posso absorver, né, que eu acho que está adequado, eu vou para a viagem. Vamos supor que o custo seja 7 mil. Essa barrinha vai subindo. Bom, então talvez valha a pena. Vamos supor que o custo seja 10 mil. Então eu vou gastar tudo que eu tenho e ainda vou pegar o empréstimo. Mas eu adoro, eu tenho muita vontade de ir para o Nordeste. Tá? Então eu ainda tenho algum benefício. Vamos supor que o custo seja de 18 mil. Eu vou ter que gastar meus 8 e pegar mais 10. Aí meu custo vai lá para cima. Nesse caso já não vale mais a pena. Eu não vou ter o benefício que eu vou ter com o prazer de viajar não vai compensar, às vezes, o meu custo de ter que pagar um empréstimo, ficar sem dinheiro, certo? Então, o ser humano, ele toma decisões sempre visando o que ele vai obter e o custo que ele tem. Quando ele olha para isso, ele vai sempre olhar para o resultado. Qual é o resultado dessa equação? Quando eu olho para o meu benefício, para o meu custo, benefício positivo, custo negativo. O resultado ele é positivo ou ele é negativo? Se ele for positivo, eu faço. Se ele for negativo, eu não faço. Isso que é a ótica consequencialista. Nós, enquanto seres humanos, nós olhamos sempre para o resultado. Exatamente, Luiz, exatamente. Eu olho os incentivos que me servem, os incentivos positivos e negativos, e eu vou olhar o resultado disso. Esse resultado é bom para mim? Então eu faço. Ele é ruim para mim? Então eu não faço. Essa é a ótica consequencialista. O resultado da minha ação, ele é bom para mim? Eu vou ficar satisfeito? Eu vou ficar feliz? Isso vai me trazer prazer? Isso vai me trazer satisfação? Isso vai me enriquecer? Isso vai concretizar um sonho? Enfim, qualquer que seja o resultado. Mas isso é bom para mim? Se não for, eu não faço. Tá? Então, o ser humano, quando ele vai tomar uma decisão, ele não vai pensar, será que é ético, moral, será que, enfim, quando eu estou furando um sinal porque eu estou atrasado, eu não penso, meu Deus, eu não posso furar o sinal, que é uma regra que rege toda a sociedade e é aprovada que as pessoas não podem furar. Não, eu vou atropelar alguém, eu vou ser multado, né? Eu estou correndo um risco aqui, vou fazer uma cagada no trânsito aqui furando esse sinal. Bom, então se tem uma chance grande de fazer uma cagada, eu não faço. Se eu correndo o risco de atropelar uma pessoa, eu não vou furar o sinal. Tá? Mas se for de madrugada, não tem ninguém, não tem uma viva alma na rua, eu estou atrasado, eu quero ir embora rápido, quero ir rápido porque é pouco seguro, não tem uma câmera, não tem um pardal, não tem uma polícia, eu vou furar o sinal. Eu não vou pensar, meu Deus, é crime, não posso, é infração de trânsito. Não, não é isso. Qual é o resultado? É simples assim. Tá? E essa maneira de pensar, ela é a maneira principal pela qual nós tomamos nossa decisão. A maioria esmagadora das nossas decisões é assim. Né? Então, por que eu estou dando aula aqui? Eu olho para quanto a faculdade me paga, eu olho quanto isso gera para mim de benefício pessoal, né, que eu gosto da aula, eu olho quanto isso gera para mim de benefício profissional, porque eu estou me atualizando sempre, estou lendo, etc. E olho para o custo. Bom, eu estou aqui no escritório até 7h40, vai ter jogo do Flamengo daqui a pouco, eu estou dando aula. Estou longe da minha família, estou cansado, estou o dia inteiro trabalhando. Será que isso aqui está compensando? Bom, então, por enquanto está compensando, 4-3, então eu faço. Eu dou aula porque, no final das contas, isso traz um resultado positivo para mim. Não é porque, poxa, eu estou... Lógico que é bom ajudar, passar conhecimento, é bom contribuir para a educação do país. Mas isso tem que gerar algum benefício, eu não vou fazer. O ser humano não faz isso. Né? Então, essa é a ótica consequencialista. A ótica consequencialista é o fato de que o ser humano ele sempre olha para o resultado final da sua conduta e ele apura se o resultado final da conduta dele
traz algum tipo de benefício para ele, traz algum tipo de bem-estar. Então, quando ele confronta o que ele tem de positivo e negativo, qual é o resultado disso? Se for negativo, ele não faz, se for positivo, ele faz. Tá? Então, isso é a ótica consequencialista, é a maneira pela qual nós tomamos decisões, visando sempre o resultado final da nossa conduta. Beleza? Então, eu expliquei aqui qual o gabarito. Não tem gabarito. É vocês conseguirem colocar essa ideia de forma clara, de forma coesa. Tá? Ah, professor, escrevi um pouco diferente. Ficou coeso? Você conseguiu passar a ideia geral? Beleza, não tem gabarito fechado nas questões. Tá bom, pessoal? Então, não se preocupem de escrever uma resposta que seja necessariamente igual ao que eu estou falando, ou que está às vezes no slide, desde que vocês consigam passar a ideia, aí vai estar certo, tá bom? Se tiver essa coesão, vai estar certo, tá? Beleza? Tranquilo? Luiz, essa resposta está correta. Lógico que, como professor, a gente gosta de que o aluno dê uma floreada um pouquinho maior, mas estaria correta, beleza? Pessoal, o restante da galera está acordada para a aula, tranquilo? Beleza? Beleza, professor. Tá bom. Então vamos lá, questão 2. Vou botar outra caneta aqui. Deixa eu apagar. Questão 2. Analise os seguintes trechos de reportagem abaixo, frente ao conceito de eficiência simples ou eficiência sob o critério de Kaldor-Hicks. Aí tem lá, qual promessa de mudança significativa na administração pública, a reforma administrativa poderá afetar os atuais servidores e não somente os futuros. Isso aqui é coisa antiga, tá, pessoal? É do semestre passado. É o que diz, o que aponta o documento entregue na última quarta-feira pela Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público, tá? O presidente da Câmara, Arthur Lira. E aqui uma outra medida, né? Dizendo que o estudo de liderança política, o estudo do Centro de Liderança Política, CNP, projeta uma economia de 400 bilhões com a aprovação da reforma administrativa até 2034. Bom, isso aqui, a despesa a economia com as despesas da folha de pessoal subiria ao longo dos anos até chegar a 178 bilhões em 2030 e 400 bilhões em 2034. Bom, então nós temos aqui uma manchete falando de um aspecto negativo para os atuais servidores e de um aspecto positivo para as contas públicas do país, né? Então, nós temos duas manchetes com informações um pouco antagônicas. E aí eu peço para vocês analisarem, eu pedi, né, para os alunos analisarem essas duas reportagens em relação aos critérios de eficiência simples ou eficiência não, é só isso, só. Eu botei o outro de Pareto, não, perdão, eu que atropelei aqui o enunciado. Então, eu só peço que analise sobre a ótica do conceito de eficiência simples ou eficiência de Kaldor-Hicks, que é a mesma coisa, tá bom? Eu atropelei o enunciado aqui, achei que eu sabia o que estava escrito. Então, me perdoem, mas a questão fala o seguinte: analise os trechos de reportagem frente ao conceito de eficiência simples, que significa a mesma coisa que eficiência sob o critério de Kaldor-Hicks, tá? E o que diz esse critério de eficiência? Vamos lá, vai daí vocês aí agora. Vai do campo aí. O que vocês responderiam aqui? Como é que o critério de eficiência simples, o critério de eficiência de Kaldor-Hicks enxerga, como ele enxerga uma situação como essa? Professor? Oi. O critério é que, assim, o resultado geral, né, como um todo, ele é positivo, mas existem pessoas que saem prejudicadas, no caso, né? É o contrário do outro critério lá de Pareto, né, que é isso, que é o que a gente tenta, é o objetivo, mas que quase nunca é possível alcançar, né? Na realidade, o que a gente consegue é o simples. Beleza. Perfeito. Perfeito, Ismael. O Pedro colocou aqui, ó, só precisa algumas pessoas estarem recebendo benefício. Desde que, Pedro, essa observação, o resultado geral seja positivo. Tá? Então, assim, o resultado global ele tem que ser positivo para a medida ser considerada eficiente. Tá? Algumas pessoas, pode ser só algumas pessoas, mas desde que o resultado global ele seja eficiente. Tá bom? Então, é justamente isso que o Ismael colocou. O critério de eficiência de Kaldor-Hicks, ou critério de eficiência simples, que é a mesma coisa, diz que para uma medida ser considerada eficiente, o seu resultado final deve gerar uma situação melhor
do que antes da aplicação daquela medida, né? Então, eu tenho uma determinada situação, aplico a medida, a situação posterior, o resultado daquilo é positivo no geral. Então, quando eu somo tudo, lucro, prejuízo de todo mundo, eu tenho um resultado melhor. Tá? Nesse caso específico, nós temos aqui a informação de que pode haver prejudicados com a atual reforma, uma vez que os servidores poderiam ser afetados, a reforma acabou sendo deixada de lado, né? Mas naquele momento isso era debatido, então os servidores eles poderiam ser afetados por aquela reforma administrativa, porém o resultado líquido final para a sociedade seria uma economia aos cofres públicos, né, em determinado volume. Exatamente, Pedro, isso aí. O resultado é positivo geral, mesmo que algumas pessoas saiam prejudicadas. No critério de eficiência de Pareto, é um critério mais restritivo, né? No critério de Pareto, a gente só considera eficiente uma situação em que o resultado final é positivo, mas não houve prejuízo, né? Para ninguém. Todos permaneceram numa situação igual ou melhor, tá? Então, não houve perda para ninguém nesse meio do caminho, tá bom? O que na prática é quase impossível, né? Então, a gente tem a gente tenta, né, buscar essa eficiência de Pareto na prática, mas na prática ela é bem difícil quando a gente fala de ciências humanas, né? A eficiência de Pareto ela é muito utilizada para administração de empresas, principalmente, para modelos matemáticos que prevêem, às vezes, determinadas medidas de produtividade, indústria, fábrica. Então, isso é mais fácil de ser obtido, né? Eu consigo produzir mais, mas sem ter parada de máquina, sem ter perda de insumo, etc. Então, eu tenho a administração de empresas, você tem que a eficiência de Pareto é o que a administração deve perseguir sempre. E na administração é mais fácil obtido, né, do que na vida real. Tá? É muito mais complexo, né, numa sociedade do que uma empresa, sem dúvida nenhuma. Beleza, pessoal, perfeito. Vamos para uma próxima questão aqui. Beleza, Pedro? Michele, é isso mesmo, tá? Acabou que eu não sei se eu comentei sua resposta, mas perfeito, isso aí. Pedro, tranquilo? Show. Então, vamos embora. Questão 4. O conceito de propriedade no direito abarcou diversas definições, o que trouxe implicações doutrinárias ao longo do tempo. Atualmente, o direito de propriedade é entendido como não absoluto, sendo sua função social um dos fatores a serem analisados para definirmos a extensão desse direito no caso concreto. Isso aqui, obviamente, é uma análise jurídica, né? Até esse momento eu estou falando de direito propriamente. Para análise econômica, cara, deu um grito aqui. Para análise econômica do direito, entretanto, há um fator de interesse quanto ao direito de propriedade. Há um fator de interesse quanto ao direito de propriedade. Qual é esse fator de interesse? O fator de interesse, não é custo de transação. O fator de interesse, os custos de transação fazem parte da resposta, mas não é custo de transação. Talvez, não sei, uma resposta mais elaborada, talvez você colocasse isso num contexto que poderia estar correto, tá? Mas não é a resposta simplesmente. Há apenas um fator de interesse quanto ao direito de propriedade. Que fator de interesse é esse? O fator de interesse é que o direito de propriedade ele seja regido, seja constituído com vistas à eficiência econômica. Tá? Então, o direito de propriedade ele deve ser constituído com vistas à eficiência econômica. Como que a propriedade atua na eficiência? No sentido de que, vamos lembrar que quando a gente fala de eficiência, eu estou falando de bem-estar, tá? Eu estou falando de bem-estar. Cada pessoa tem a sua própria medida de bem-estar, tá? Cada pessoa tem a sua própria medida de bem-estar. E uma sociedade ela enriquece quando o bem-estar de todo mundo aumenta, né? Então, o bem-estar coletivo gera uma riqueza da sociedade, porque normalmente esse bem-estar nas interações sociais que nós temos com outras pessoas adquire um contorno econômico, tá bom? Porque o bem-estar sozinho é muito difícil de ser medido, de ser transacionado. Então, as pessoas acabam convertendo isso em relações financeiras, tá bom? O direito de propriedade, ou a propriedade, ela atua na eficiência econômica quando a propriedade, ela fica com aquela pessoa que tem o maior bem-estar sendo dono daquilo, que consegue ter a maior eficiência econômica sendo dono daquilo, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, numa terra, vamos pensar aqui em reforma agrária, tá? A reforma agrária, ela tem uma conotação muito marcada
por exemplo, movimentos como MST, né, que falam muito, assim, acabou ficando marcado como um movimento político, né, mais ligado à esquerda. Mas vamos pensar na reforma agrária do ponto de vista econômico, tá? A reforma agrária, ela visa atacar o que é conhecido como latifúndio improdutivo, tá? Latifúndio improdutivo. Ou seja, uma grande extensão de terra em que você não tem produtividade econômica ali dentro, ou a produtividade é muito baixa, tá? Então, talvez uma maneira da gente resolver esse problema seja fazendo com que o direito ele estipule mecanismos para que essa propriedade ela esteja nas mãos de pessoas ou empresas que vão dar destinação produtiva ou empresas que vão dar destinação produtiva àquela propriedade, tá? Então, pensando especificamente na função social da terra, se eu tenho um latifúndio improdutivo, talvez seja o caso de ter regras em que essa propriedade ela é desconstituída e, de alguma forma, ela é cedida ou vendida compulsoriamente para pessoas ou empresas que vão dar uma destinação mais produtiva. Vão plantar, vão colher, vão construir alguma coisa naquela terra, tá? Agora, se eu tenho um direito de propriedade absoluto que garante em qualquer hipótese a propriedade rural, por exemplo, para aquele dono que já existe, pode ser que aquele direito ele esteja promovendo a ineficiência, porque eu posso ter uma pessoa que simplesmente não quer vender a terra e outras pessoas teriam uma destinação muito mais produtiva e ela fica com aquela terra para ela, ou ela não pode vender por algum tipo de mecanismo do próprio direito. Ah, não, aquele local ali, ele está em área de proteção ambiental, ele está, sei lá, enrolado em inventário, ou seja, regras de sucessão, tá? Então, de que forma a propriedade contribui para a eficiência econômica? Quando ela está alocada, quando ela é tida, ela é possuída por quem dá uma destinação mais produtiva a ela. Se eu tenho mecanismos que impedem isso, se a lei impede isso de alguma forma, ela está contribuindo para a ineficiência econômica, tá? E isso viola o postulado da análise econômica do direito no que diz respeito ao direito de propriedade. O direito de propriedade ele deve ser regido, ele deve ser construído para permitir que a propriedade seja alocada da maneira mais eficiente possível dentro de uma sociedade. Beleza, Pedro? O exemplo contribuiu para o entendimento? Só que aí não me deixou muito confortável, não. Ficou bem explicado mesmo? Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, pode falar. Tá bom. Professor, Beleza. Oi. eu entendi tudo direitinho. A questão 3, o senhor só poderia voltar aí só para eu dar uma olhada? Na verdade, eu pulei a questão 3, senão eu vou passar aí para eu poder não. bolar uma prova de 10 questões, cara. Bolar prova Não, muito. tudo bem, porque eu achei que eu me perdi aqui. Não, eu pulei algumas questões mesmo. Deixa eu ver a questão 3 aqui. Eu Tranquilo. estava vendo, quando eu preparei isso aqui, eu não sei Eu estava se... digitando aqui, eu achei que eu dei uma viajada aqui. Mas tá certo, tudo tranquilo. Tá, mas deixa eu ver aqui a questão 3, o que é para eu ver. A questão 3 de instituições, que é basicamente o trabalho que vocês fizeram. Aham, tranquilo. Tá bom? Beleza? A função social, Michele, quando ela recebe esse nome, às vezes ela dá margem a outras interpretações. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu dei um exemplo de função social, talvez eu tenha contribuído negativamente para esse conceito quando eu falei isso, tá? Mas vamos pensar que, nesse caso aqui, a função social ela adquira um contexto de garantir a propriedade apenas aos pequenos produtores, tá? Pequenos produtores. Porque o conceito pode ser moradia, pode ser, imagina, por exemplo, um prédio que está fechado, né? Um prédio que está subutilizado num determinado local. Mas, pessoal, função social não é uma boa definição para a gente pensar em eficiência econômica, tá? Não é uma boa definição, porque a função social, esse conceito, ele traz uma carga valorativa um pouco fora da área econômica, tá bom?
Então, assim, podemos utilizar a função social para justificar um bom uso econômico? Sim, mas podemos também utilizar a função social para não justificar um bom uso eficiente. Por exemplo, imaginem que pequenos produtores eles sejam os únicos beneficiados por uma reforma agrária, quando eu poderia incluir empresas que dariam uma destinação muito mais eficiente à terra, tá bom? Então, assim, podemos usar a função social para falar de eficiência econômica, mas também podemos usar a função social para falar contra a eficiência econômica. Por isso que gravar a função social como função econômica, como eficiência econômica, não é uma boa maneira de entender essa alocação eficiente da propriedade, tá? Porque esse termo ele tem uma carga valorativa um pouco pesada dentro do debate e ele é um termo bem aberto, bem abrangente, tá bom? Então não é uma boa maneira, eu acho, de fazer essa gravar isso para nossa matéria, tá? Beleza? Luísa, beleza? Você que também falou de função social, entendeu essa observação que eu fiz? Vamos lá, para mais uma questão aqui, ó. Analise o trecho de reportagem abaixo. Vou fazer, então, a resposta aí. Ver como a propriedade afeta a eficiência econômica. Beleza, show. Essa é uma resposta satisfatória. Lembrando que, como eu falei, o professor gosta de uma resposta mais floreada, né? Então dá para botar uns enfeites aí na resposta para ficar mais encorpada, mas o fundamento seria isso. Tá bom, Pedro? Show. Vai dar uma encorpada aí na. Beleza, decora não, entende e desenvolve. Mano. Vamos lá. A ideia de, agora falando sério, a ideia dessa prova é justamente a gente não ter essa obrigação de colocar aqui decoreba, né? É uma questão mais aberta. Por isso que eu tô conversando com você, estou dando gabarito, né? Não tem gabarito. Gabarito é falar coisas sensatas de maneira coesa, né? Corretas dentro da proposta da análise econômica. Ah, professor, mas eu sou a favor do direito social de propriedade para pequenos produtores. Beleza, maravilha, mas não é a definição da análise econômica do direito. Na prova você pode fazer a crítica, mas tem que colocar a definição da nossa matéria, né? Como todas as matérias. Você pode discordar. Eu, enquanto aluno, putz, é extremamente polêmico com várias coisas, mas você tem que, na prova, colocar o conteúdo da matéria. Você pode até escrever um libelo ali contra aquilo, né? Mas você tem que botar o conteúdo da matéria. Vamos lá. Analise o trecho da reportagem abaixo. A tendência de aumento de calotes neste ano está no radar dos 4 maiores bancos do país. A expectativa de falta de pagamentos reflete a redução do auxílio de linhas de crédito emergenciais, bem como do fim do prazo para pagamento de parcelas prorrogadas de dívidas. A projeção é que esse indicador só comece a estabilizar nos 3 últimos meses do ano. Isso é uma manchete da Folha de São Paulo, de 7 de maio de 2021. A análise econômica do direito classifica um contrato como um instrumento com o objetivo de fornecer garantia ou previsibilidade a uma relação econômica que se estende no tempo e logo possui um alto nível de incerteza. Quais são os dois elementos determinantes para a eficiência econômica de um contrato, segundo a análise econômica do direito? Quais são aqueles dois elementos? Começa com D. Desenho. Beleza, João. E tem um outro aqui, desenho de contrato. E o outro? Beleza, cumprimento, garantia de cumprimento do contrato. Então, esses são os dois fatores, os dois elementos principais para a ED. A reportagem específica, essa reportagem aqui, ela está colocando em xeque, ela está colocando sob ameaça um desses enunciados. Quais impactos a notícia pode trazer ao mercado bancário de empréstimo? Olha só, pessoal, como é importante a gente entender o conceito, porque na prática é isso que vai contar. Isso que eu já vou dar resposta para vocês. Na prática é isso que vai contar para o dia a dia de vocês quando vocês estiverem informados, tá? Nós falamos de desenho de contrato e garantia de cumprimento de contrato. Aí eu falo o seguinte, a reportagem coloca em xeque um desses enunciados, ou seja, ou desenho ou garantia de cumprimento. Eu preciso identificar qual é esse. Que enunciado está sob xeque
de acordo com a matéria? O cumprimento do contrato. Por quê? Porque aqui eu estou falando de inadimplência. O que é inadimplência? Descumprimento de contrato. Um contrato inadimplente é um contrato que não está sendo cumprido, que está em situação devedora, né? Ou seja, eu sou devedor daquele contrato, eu não estou cumprindo aquele contrato. Eu tinha uma obrigação e não fiz jus à obrigação. Então, naquele momento, eu estou inadimplente perante aquele contrato. Então, eu estou falando que a reportagem coloca o cumprimento de contrato, que é um dos postulados da análise econômica do direito para contratos, em xeque, sob ameaça. Quais são os impactos que isso pode trazer? Bom, se eu digo que se eu digo que o contrato ele é um instrumento com o objetivo de fornecer garantia ou previsibilidade a uma relação econômica, e eu digo que esse contrato ele está amparado em duas pernas, então aqui eu tenho um contrato. Esse contrato está amparado em duas pernas, o cumprimento e o desenho. E essas duas pernas aqui, elas trazem previsibilidade e garantias. Se eu quebro uma dessas pernas, eu estou reduzindo a previsibilidade, estou reduzindo as garantias daquela situação de incerteza, beleza? Qual vai ser a consequência de eu fazer isso? Aumento da incerteza. Tá? Então, quais impactos a notícia pode trazer para o mercado de empréstimo bancário? O aumento da incerteza. E aí a gente pode falar, consequentemente, aumento dos juros, consequentemente, menor número de empréstimos sendo liberados a partir de então. Beleza? Mas olha o raciocínio lógico que a gente tem que fazer com o conteúdo que a gente aprendeu. Tá? Então, essa pergunta, essa letra B, aqui embaixo, ela é uma questão aparentemente simples, mas ela demanda esse percurso mental, que a gente tem todas as ferramentas para fazer. Só que a gente tem que organizar o pensamento. Tá? Se eu entendo, então, que o contrato está amparado em duas pernas, essas duas pernas servem para diminuir a previsibilidade, a imprevisibilidade, aumentar as garantias. Se eu quebro isso, eu aumento a imprevisibilidade, eu diminuo as garantias. E as consequências vão vir disso. Show? Corri um pouquinho por causa do nosso horário aqui, mas tentei colocar o raciocínio mental que vocês precisariam executar, né, para poder responder essa questão. Beleza? Tranquilo? Falando assim, ficou claro o que o enunciado pedia nessa letra B? E a gente pode ter questões assim na nossa prova. Beleza? Última questão, acho. O desenho, Pedro, o desenho de contrato diz respeito às cláusulas aplicáveis aos contratos. Tá? Então, o desenho de um contrato, dos contratos, significa que as cláusulas aplicadas ao contrato. Quer ver como é que isso importa? Antigamente, quando você tinha uma dívida bancária e a pessoa ficava inadimplente, o banco, para receber aquele título, o contrato bancário é chamado de CCB, Cédula de Crédito Bancário, tá bom? Então, quando você faz um empréstimo no banco, você normalmente assina uma CCB, é um tipo de contrato. E esse contrato ele tem cláusulas específicas, tá bom? A legislação, ela atribui determinadas cláusulas a CCB, a essa relação contratual do banco quando empresta dinheiro para o seu cliente, tá bom? Antigamente, a CCB, para o banco que tinha um cliente inadimplente acionar a justiça, ele tinha que entrar com um processo em que a gente falava que era um processo de conhecimento. Esse processo era basicamente para o juiz reconhecer que aquela relação contratual era válida, tá bom? Então, para o banco ele cobrar um cliente judicialmente, primeiro ele tinha que comprovar que ele tinha uma relação contratual válida com aquele cliente. Como a gente conhece a nossa justiça, isso é demorado, né? Então, você tem um prazo de prescrição de dívida de 5 anos, famoso, deixa o nome sujo depois de 5 anos limpo. Então, prazo de prescrição de dívida, tá bom? Você tinha que entrar na justiça para comprovar que aquele contrato era válido, para depois você entrar com uma ação de cobrança. Então, primeiro você comprovava a relação contratual válida, para depois pedir efetivamente a cobrança judicial. Isso atrasava muito
o processo de cobrança bancária, né? Por isso que a gente falava, deixa o seu nome sujo e depois vai limpar. O banco não vai te cobrar, porque de fato, na prática, é quase impossível para o banco receber, dada a morosidade do judiciário, porque já ia demorar para entrar na pauta, para ser julgado, ia ter recurso, etc, etc. Tá? Então, nós tínhamos um desenho de contrato muito ruim, porque aquele contrato ele não era um título executivo. A lei não garantia aquele contrato a prerrogativa de já entrar sendo executado. Isso mudou. Hoje, quando você assina uma cédula bancária com o banco, para você ser cobrado judicialmente, já mudou há algum tempo, na verdade. Quando você assina uma cédula bancária com o banco, aquele contrato ele já é válido como um título executivo. Tá? Então, ele já tem o desenho de um título executivo. As cláusulas aplicáveis a ele fazem com que ele seja um título executivo. Tá? E aí, quando o banco ele entra com esse processo na justiça, ele já entra executando o cliente. Ele não precisa comprovar que a relação é válida. Não, o contrato ele já sai no formato que a justiça entende como válido. As cláusulas dele já garantem a ele o formato de um título executivo. E aí o banco ele só entra com a execução judicial. O juiz só tem que determinar, né, a execução daquele valor. Entendeu? Então, o desenho de contrato são as cláusulas que a legislação impõe a uma determinada relação contratual. Tá? São as cláusulas aplicáveis àquela natureza de contrato. Então, eu tenho contrato bancário, contrato de locação de imóvel, contrato de locação de máquina, contrato de prestação de serviço, contrato de regime de bens no casamento. Então, uma série de contratos. Quais são as cláusulas aplicáveis àquele contrato? E de que forma isso pode contribuir ou não para a eficiência econômica? Você veja que apenas uma mudança de ter transformado aquele contrato num título executivo já aumenta a eficiência econômica de uma forma absurda. Você elimina uma burocracia desnecessária, né, para fazer a cobrança de um devedor. Entendeu? Beleza? Show. Pessoal, para acabar aqui, eu acho que tem uma última questão. Analise um trecho. O delegado Marco, diretor da Delegacia de Combate às Drogas, disse nesta sexta-feira que líderes de organizações criminosas de outros estados aproveitaram as restrições das operações policiais na comunidade do Rio no período da pandemia para buscar refúgio no estado, ou seja, bandidos de outros estados foram para o Rio. A Polícia Civil do Rio, com apoio da Militar Civil, Polícia do Pará e Amazonas, realizou nessa manhã uma mega operação para prender as principais lideranças dessas facções criminosas. Então, veja só, a reportagem diz que, graças às restrições das operações policiais nas comunidades durante o período da pandemia, criminosos de outros estados se refugiaram no Rio de Janeiro. A formulação da teoria econômica do crime, segundo a análise econômica do direito, pode ser aplicada para explicar as declarações do delegado em tela? Não quero saber se você concorda ou discorda, hein, pessoal, porque tema criminal é sempre polêmico, mas a formulação feita pela teoria econômica do crime vai dar respaldo ao que foi falado pelo delegado? Justifique sua resposta. O que vocês colocariam aqui? Talvez você só falar no microfone. Quem quiser responder. Show, beleza. Resposta, novamente, o fundamento está perfeito. Só teria que dar um ajuste para ficar mais enquadrado na questão, tá? Mas é isso que o Pedro falou. Como nós aprendemos, segundo a teoria econômica do crime, o criminoso ele vai olhar para a sanção, que é a pena dele, e para a probabilidade de ser preso, de ser pego, né? Vou botar assim, de ser pego. Ou de cumprir essa sanção, né? E aí o que nós tivemos? A proibição de operações policiais. Isso aumenta ou diminui a probabilidade de ser pego? Isso diminui a probabilidade de ser pego. Logo, naquele cálculo mental que o criminoso faz, o custo dele para cometer o crime diminuiu. Do dia para a noite, para ele ficou melhor cometer crime, porque a probabilidade de ser pego diminuiu. Logo, o que nós vamos esperar? Um aumento da criminalidade.
Então, o raciocínio que os chefes das facções fizeram foi justamente isso. O Rio de Janeiro, naquele momento, oferecia uma menor probabilidade de ser pego. O custo de se manter no crime diminuiu drasticamente para quem estava no Rio de Janeiro, uma vez que a probabilidade de ser preso numa operação policial, que é a grande fonte de prisões, reduziu-se drasticamente. Logo, o que nós esperamos, segundo a teoria econômica do crime, é um aumento do comportamento criminoso, certo? Por isso que nós tivemos criminosos de outros estados migrando para dentro do Rio de Janeiro, tá? E aí, novamente, o que eu coloquei aqui, por isso que eu falei para o Pedro, o fundamento está correto, só precisaria adaptar um pouquinho melhor a resposta para dentro da questão, é que, novamente, não tem assim, um gabarito oficial, mas o raciocínio para a resposta dessa questão passaria justamente por essa análise aí que o Pedro colocou textualmente e que eu coloquei de uma maneira falada aqui um pouco mais minuciosa. Pessoal, tranquilo? Olha só, como vocês perceberam, essa prova, essa A2, eu te poderia dizer que ela é uma prova de raciocínio lógico, né? Claro que a gente precisa do conteúdo que foi ministrado, mas é principalmente a aplicação dos conceitos que nós estudamos dentro do caso proposto pela questão, né? Então, é a aplicação do que nós estudamos dentro do enunciado, que envolve um certo raciocínio, de interpretar aquele enunciado que está baseado em notícias para vocês colocarem a resposta certa. Por que baseado em notícias? Porque eu disse para vocês, o dia a dia de vocês vai ser realidade daqui a pouco, né? Quando vocês estiverem diante, quando o cliente chegar para vocês e contar um caso prático, quando vocês estiverem diante do julgamento de um caso, quando vocês forem, sei lá, da promotoria, da defensoria, vocês não vão ter um caso que vocês vão olhar no livro do texto e, caramba, é isso aqui mesmo, deixa eu aplicar aqui. Bom, não é assim. Você vai ter a realidade, né? E aí você vai ter que utilizar as ferramentas que você aprendeu ao longo da faculdade. Por isso que eu trouxe, na maioria das questões, o enunciado aqui de jornal, que é a vida como ela é, né? A vida nua e crua. E a gente tem que usar os nossos entendimentos, os nossos conceitos dentro dessa dimensão. Beleza, pessoal? Então, vocês tiveram aí um gostinho de como vai ser a prova. Espero que tenha sido um gostinho doce, um gostinho saboroso de como será a nossa prova. Pessoalmente, eu prefiro provas assim do que provas objetivas e de gabarito fechado, porque a chance de você errar é muito grande, né? Errou e não tem o que fazer. Em questões mais abertas, a gente consegue, né, aproveitar melhor, avaliar melhor o conhecimento do aluno. Acho que o aluno também consegue desenvolver melhor o que foi aprendido, sem a preocupação, né, de estar cumprindo um determinado roteiro. Show? Beleza? A prova vai ser o dia inteiro. Vou deixar a prova de manhã, vocês podem devolver até a noite. Até meia-noite. 23h59, na verdade. Valeu, professor. Pessoal, então é isso. Se não tiver mais nenhuma dúvida, desejo para vocês uma excelente semana. A gente não vai se ver na semana que vem, que vai ser no mesmo esquema da prova, tá? Para a maioria, eu acho, espero que para todo mundo, a gente talvez não tenha outro encontro, né? Porque depois da A2 ninguém mais volta, não faz mais nada, né? Acabou o semestre. Então, eu queria desejar a vocês aí, vou pegar leve, pode ficar tranquilo. Desejar a vocês aí, para quem eu não falar mais, não encontrar mais, um excelente final de ano aí, junto da família, muita saúde, um bom carnaval, bom verão. E no ano que vem, a gente deve voltar ao presencial. Pô, se vocês puderem falar, professor, eu fiz sua matéria no ano passado e tal, pô, legal. Pô, vai ser bacana conhecer vocês pessoalmente, tá? Porque e se eu não falar na faculdade é porque eu realmente não reconheci. E vou ficar com medo de estar falando errado, né? Para vocês é muito mais fácil falar comigo que eu falar com vocês. Beleza? Valeu, professor. Professor, o seu Instagram lá tá como? Eu tava sem Instagram, que eu tô estudando para a OAB, né? Tô no 8º período. Aí eu voltei, botei agora. É como que tá lá, seu Instagram? O meu Instagram? É. Pô, mais vazio que nunca, cara. Posta as coisas lá, ninguém vê. Não tem nada a ver, não. Segui o senhor lá. Não tem contato. Tô brincando. Eu gosto dessa matéria. Eu tenho que ativar melhor o Instagram, cara. Preciso fazer mais coisas lá no Instagram. Eu tô fazendo muita coisa de guitarra, violão e pouca coisa de economia lá. Eu vou mudar isso ano que vem. Eu sempre mando lá, professor. As dicas Obrigado. lá que o senhor dá, as caixinhas de perguntas. Eu vi. Às vezes eu não consigo responder todas, mas eu acho que eu respondi a sua, né, Joana? Respondeu sim. Você falou de cripto, não foi? Criptomoeda? Sim. Minha memória não tá tão ruim. Mas bacana. Ano que vem eu vou tentar fazer uma interação maior lá. Como tá lá, professor? É Igor César? Igor C. Franco.
Tá, beleza. Vou procurar aqui. Valeu, meu camarada. Valeu. Pessoal, oi, Joana. Até 2022, né? Até 2022. Tomara, né? Quero ninguém na A3, não. Valeu, pessoal. Um abraço aí pra vocês. Não precisa, não tem presença hoje, não, tá? Valeu. Valeu, Michele. Valeu.